Oi gente, meu nome é Melissa Segatti. Hoje eu tô aqui para falar sobre uma categoria específica que é uma categoria que eu gosto muito. Eu tenho muito conteúdo a respeito do vigilante. Então, se você é vigilante e você quer conversar, saber um pouco mais a respeito de quais são os direitos inerentes a essa categoria do vigilante, vem comigo até o final desse vídeo. Gente, hoje eu vou falar sobre o vigilante, né? Nós sabemos que é uma categoria diferenciada, portanto tem uma lei própria que institui os benefícios do vigilante e, além disso, nós sabemos que tanto a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, assim como a Constituição Federal e a própria Lei dos Vigilantes e a Convenção Coletiva, né, dessa categoria dos vigilantes, vem trazendo aí uma série de direitos para essa categoria. E nós vamos, numa forma muito breve aqui, tentar sintetizar alguns direitos e algumas situações práticas onde esse direito ele pode estar sendo inibido. Então, o primeiro direito que eu separei aqui para falar sobre o vigilante, eu acho que todos já sabem, que a partir da Lei 12.740 de 2012, foi instituída para a categoria de vigilante o adicional de periculosidade. Não é difícil nós justificarmos por que o vigilante tem direito. Nós sabemos que o vigilante é aquele trabalhador que muitas das vezes ele trabalha de forma armada e, além disso, ele possui um curso específico de vigilante e ele é sempre utilizado nessa função para inibir assalto, né? Para trazer segurança para o patrimônio da empresa aonde ele está estabelecido para fazer essa vigilância, tanto de pessoas quanto de bens. E ele sofre, com certeza, muitos riscos quando ele está trabalhando como vigilante. Por isso é que o adicional de periculosidade ele foi instituído, muito justo. E só veio acontecer isso, você vê, a partir de 2012, através dessa lei. Então, todo vigilante ele vai ter o salário piso da categoria dele. O salário piso ele está estabelecido lá na Convenção Coletiva dos Vigilantes. Em cima desse salário piso, ele vai ter direito a um acréscimo, que a gente chama de plus salarial, referente ao adicional de periculosidade, no importe de 30%. E mais uma curiosidade a respeito disso, é que a partir desse pagamento do adicional de 30%, isso compõe a remuneração do salário do vigilante, e sobre todas as outras verbas, assim como férias, 13º, FGTS, deve ser calculado em cima do montante total, ou seja, salário piso da categoria, mais 30% de periculosidade. Outro direito que o vigilante tem, que nós separamos aqui para trazer para você, é sobre o intervalo intrajornada. Nós já temos vários conteúdos a respeito disso. O intervalo intrajornada, que é no meio da jornada, ele está estabelecido lá no artigo 71 da CLT. E ele diz, em regra, que todo trabalhador que trabalhar mais de 6 horas por dia tem direito à fruição, a usufruir do intervalo intrajornada. Todo trabalhador tem direito, mas por que eu separei esse tema especificamente para essa categoria? Nós sabemos que o vigilante, muitas vezes ele está lotado num banco, ele está lotado numa empresa e ele cuida ali, como nós já falamos aqui, do patrimônio, da segurança, tanto de pessoas quanto do patrimônio da empresa. E muitas vezes o que ocorre, e é muito comum, o vigilante ter um vigilante diurno e um vigilante noturno, ou seja, um posto de 24 horas, já que nós sabemos, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, o vigilante geralmente trabalha 12 horas por dia. Então, o que acontece? Não existe outro vigilante no mesmo turno, muitas vezes trabalhando, o que impossibilita, por exemplo, que esse vigilante ele possa fruir, ou seja, usufruir do intervalo intrajornada.
Por quê? Porque ele não pode deixar aquele posto descoberto. Vamos imaginar você que esse vigilante ele está lotado num banco e ele saia na hora do almoço para fruir do intervalo dele, para usufruir de uma hora de descanso, porque o que a lei diz não é que você só tem uma hora para se alimentar. Na verdade, essa lei foi instituída para que você tenha uma reposição durante a sua jornada e que você faça dessa uma hora o que você quiser, inclusive dormir no carro se você quiser, porque é uma hora para você ter de repouso e alimentação. Vamos imaginar, voltando para o exemplo do banco, que esse vigilante ele possa sair e deixar esse posto descoberto durante uma hora. Imagina você que seria muita vulnerabilidade para esse cliente. Então, na maioria dos casos, o que acontece é que esse vigilante ele não sai do posto de trabalho, ele não usufrui do intervalo entre a jornada. Existem até muitas empresas que elas tentam fazer enviando almocistas. Não sei se você já ouviu falar dessa função. Esses almocistas, eles tentam render esses vigilantes nos mais diversos postos de trabalho, mas muitas vezes, pela necessidade de ter muitos postos e muitos almocistas, algumas empresas elas conseguem mandar um almocista para render você 30 minutos. Mas na verdade, o que a lei determina é que você pare uma hora para repouso e alimentação. E aquele tempo que você não parou, se você não parar, ele deve ser considerado hora extra, deve integrar o seu pagamento mensal, que é através de uma hora extra paga por dia, com o acréscimo da categoria, que no caso do vigilante, nós sabemos que o acréscimo às horas extras do vigilante é de 60%. Outro exemplo que eu quero trazer para você a respeito da categoria do vigilante, outro direito que é inerente a essa categoria, é um regime exclusivo de compensação de jornada. Como assim, doutora? Na maioria dos trabalhadores, nós sabemos, eles trabalham 8 horas por dia ou 44 horas semanais e tem esse regime de compensação para que se chegue até as 44 horas semanais. Às vezes trabalhando 9 horas por dia e depois compensando para não trabalhar no sábado. Esse é o regime de compensação de um trabalhador normal. Mas essa categoria, que é uma categoria diferenciada do vigilante, ela conseguiu, através ali de vários acordos coletivos, que fosse implantado um novo regime de compensação. Ou seja, é um regime de compensação totalmente exclusivo, porque foge do que está delimitado lá na Constituição Federal, que serve para todo mundo. E o que diz esse regime de compensação do vigilante? Que ele poderá trabalhar 12 horas por dia e compensar, ter uma compensação, um descanso de 36 horas. Então, por isso que surgiu, então, a famosa escala de revezamento 12 por 36. Então, ela é uma escala por exceção. Ela não é uma escala utilizada em todas as categorias. E por ser uma escala por exceção, ela foi autorizada através de convenções coletivas para essa categoria exclusiva do vigilante. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a escala 12 por 36, que é uma escala por exceção, ela deve ser cumprida rigorosamente, tanto pelo funcionário quanto pelo empregador. O que acontece muitas vezes nessa categoria de vigilante é o vigilante trabalhar na famosa folga trabalhada. Então, ao invés dele compensar essas 36 horas, ele trabalha quando ele deveria folgar. E se isso acontecer com muita frequência, já existe uma jurisprudência do tribunal. Aliás, já existe uma súmula 85, inciso 4 do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que se não for respeitada esta folga, ou seja, se o vigilante trabalhar de forma habitual no dia que ele deveria folgar, essa escala ela vai ser
descaracterizada. E ela sendo descaracterizada, essas horas, a partir da 8ª, elas deverão ser pagas, e inclusive com os adicionais da categoria. Por que que existe uma preocupação do Tribunal Superior do Trabalho em relação à folga trabalhada? Veja bem, como eu contei desde o início, fiz essa introdução para você, o regime compensatório 12/36, ele é um regime por exceção, então ele deve ser cumprido. Existe essa penalidade porque seria muito rigor ao funcionário fazer ele trabalhar 12 horas diárias, já que a própria Constituição fala em 8 horas. Então, já que ele trabalha em 12, que ele tenha 36 horas de descanso. E a partir do momento que a empresa não permite essa 36 horas de descanso, colocando esse vigilante para trabalhar na folga, ela está desrespeitando o que está previsto nesse acordo. Por isso que acontece a nulidade do regime de compensação. Existe já bastantes decisões do nosso tribunal nesse sentido, que a partir de 5, de uma média de 4 a 5 FT por mês, o vigilante trabalhando, teoricamente seria anulada esse regime de compensação 12/36 e, portanto, além de ser devida às folgas que ele trabalhou e essas com acréscimo de 100%, vai ser também descaracterizada a jornada 12/36. Então, sobre esse assunto, se ficou alguma dúvida, se você não sabe se a sua jornada pode ou não ser descaracterizada, manda sua dúvida pra gente que nós vamos te explicar direitinho como é que funciona. Mas a regra é essa: você vigilante, você deve folgar às 36 horas. Quando você trabalha no regime de compensação 12/36, teoricamente, você vai trabalhar 15 dias a 16 dias por mês. Se você está trabalhando 21, 22, 23 dias por mês, você está anulando e você vai ter direito às horas extras sim, a partir da 8ª, com os acréscimos legais. Outra coisa que é muito importante, outro direito do vigilante que a gente vem explicando aqui, é sobre a hora noturna reduzida. Mas, doutor, o que é isso? Gente, 8 horas, certo? Se forem horas diurnas, essa conta bate. Você trabalha 8 horas efetivamente. Mas por que eu estou explicando isso? No trabalho noturno, a sua hora não vale 60 minutos. A sua hora vale 52 minutos e 30 segundos. Sim, a lei estabeleceu que pelo trabalho noturno ele ser um trabalho mais prejudicial, afinal de contas foge da regra, né, para aquele trabalhador, que a hora noturna ela não vale 60 minutos. Então, quando você trabalha em horário noturno, a sua hora vale 52 minutos e 30 segundos, isso está lá no parágrafo 1º do artigo 73 da CLT, e, portanto, esses minutinhos que restam na sua jornada para completar uma hora, numa jornada, por exemplo, de 8 horas noturna ou de 12 horas noturna, esses minutinhos que sobram, eles devem ser pagos através do pagamento da hora noturna reduzida destacada no seu holerite. Muitas empresas, elas não efetuam o pagamento dessa hora noturna, elas simplesmente pagam lá o valor das horas normais e não destacam isso no holerite. Isso tem que ser pago sim para você que trabalha no período noturno. Na categoria do vigilante, não é diferente, nós sabemos que existem muitos postos de 24 horas e na grande maioria sempre vai haver o vigilante trabalhando noturno. E junto com isso tem um combo, que é o adicional noturno, mas não o adicional, as empresas até pagam o adicional. O que é o adicional noturno? O adicional noturno é aquela proporção de 20% que é devido sobre o seu salário mensal em virtude do trabalho no horário das 22 às 5 da manhã. As empresas pagam o adicional noturno. O que elas não pagam é a prorrogação do adicional noturno no horário diurno. Meu Deus, que confusão! Calma, eu vou te explicar. Você vigilante
trabalha, por exemplo, das 19 às 7 da manhã. Então, o que a empresa paga de adicional noturno para você? Até às 5 da manhã. Essas 2 horinhas, das 6, a sexta e a sétima hora, ela não coloca 20% sobre o seu salário base de adicional noturno, porque ela considera que a sua jornada noturna foi até às 5 da manhã. Todavia, existe súmula já de jurisprudência do tribunal falando que nesta jornada é devida sim a prorrogação do adicional noturno. Então, essas horas diurnas, em que pese elas serem diurnas, porque elas não estão compreendidas no horário a partir das 5 da manhã, elas devem sim sofrer a incidência do adicional noturno em 20%. Então, é importante que você, vigilante, tenha conhecimento disso. É devido sim essa prorrogação. Vamos falar de mais direito do vigilante? Eu tenho aqui outro tema que seria em relação às férias. Mas todo mundo sabe que todo mundo tem direito às férias anuais. Aliás, o trabalhador já fica pensando nas férias, não é verdade? Eu trabalho assim, pensando aonde que eu vou tirar as minhas férias. E eu sei que você também pensa assim. E aí o trabalhador fica com aquela expectativa que ela vai tirar as férias, que vai ter direito a fruir essas férias. E o que acontece muito nessa categoria que eu tenho visto com a prática? Porque esse vigilante, ele já é de confiança daquele posto. Às vezes esse vigilante, ele tá lotado, por exemplo, num shopping, ou ele tá num condomínio empresarial, e o síndico gosta muito dele, confia nele. Então, no período de férias desse vigilante, ele não quer que a empresa envie um outro vigilante para cobrir as férias. Ele pede até para a empresa principal, que é a real empregadora, que esse vigilante fique estabelecido naquele posto, porque é o vigilante de confiança dele. E aí o que acontece? Esse vigilante, ele acaba não fruindo, usufruindo, gozando dos seus 30 dias de férias. Muitas vezes esse direito é inibido ao vigilante e às vezes por anos. Esse vigilante, ele fica trabalhando durante todas as suas férias anuais. Ele recebe por isso? Sim, ele recebe. Mas isso está certo? Não, não está certo, porque a CLT, ela instituiu que a cada 1 ano de trabalho, esse trabalhador ele deve ter o direito às férias até para a reposição física, mental, emocional. Então, a partir do momento que a empresa impede este funcionário de ter o acesso às férias, está prejudicando inclusive a saúde dele. E nós já falamos em outros vídeos, isso é motivo para que você, vigilante, possa até entrar com ação de rescisão indireta, tá lá no artigo 483 da CLT. Se você quiser saber mais sobre isso, nós temos vários conteúdos no canal sobre rescisão indireta. Procura lá sobre a justa causa do patrão. Bem, aqui você corta. Outro direito que eu quero falar sobre o vigilante. E esse direito, ele não diz respeito só à categoria, mas eu quis falar porque eu, pela prática, sei que acontece muito com os vigilantes. É a falta de observação da ergonomia no ambiente de trabalho. Meu Deus, que palavra difícil, o que é isso? Bom, a ergonomia é um estudo de uma ciência que vem falar para nós como que o seu patrão, o seu empregador, ele deve observar para que sejam assegurados para você saúde, medicina, segurança, durante sua jornada de trabalho. Ou seja, resumindo em miúdos, que você tenha ali um local apropriado. Apropriado se você trabalhar sentado, apropriado se você tiver uma câmera na sua frente, uma tela de monitor, numa altura apropriada, numa cadeira apropriada. Então ela vem cuidar do ambiente de trabalho, adaptando ele ao funcionário para que ele não tenha uma série aí de doenças em decorrência da falta de observação de um ambiente de trabalho adequado. No caso do vigilante, nós sabemos, o vigilante trabalha em pé durante 12 horas, isso faz parte do trabalho do vigilante, mas já vimos muitos casos, por exemplo, em que esse princípio ele não é observado
Quando você é colocado, por exemplo, num posto de trabalho, às vezes o vigilante ele é colocado numa obra. Ele tem que ficar ali no período noturno, cuidando daquela obra. Nessa obra não tem banheiro, não tem um ambiente adequado para ele se alimentar. Muitas vezes não tem ambiente nem para ele deixar a marmita dele lá, né, refrigerada, e nem para ele esquentar a marmita depois, no momento que ele for ali rapidamente fazer a refeição dele. Não tem local para ele sentar apropriado para ele comer, não tem, por exemplo, água potável. Então, tudo isso tem que ser observado no ambiente de trabalho. Existem outros ambientes que o vigilante ele é deixado totalmente a ermo, num local aberto, e ali ele fica exposto a frio, a calor, a chuva, e não tem, por exemplo, uma capa de chuva, não tem, por exemplo, um toldo, algum local para que ele possa se refugiar numa chuva, no vento. Então, tudo isso faz parte da ergonomia no local de trabalho e deve ser criteriosamente observado pela empresa. Então, esses são alguns direitos que eu tentei reservar para você da categoria do vigilante. Existe mais direitos? Com certeza, mas isso é assunto para um próximo vídeo. E eu quero agradecer você que chegou até aqui. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você conhece algum vigilante que está passando por uma situação parecida como essa, manda esse vídeo para ele. Um beijo e até a próxima!